Você quer entender um pouco mais sobre Bolsa de Valores? O mercado de ações? A partir de agora, esse é o tema de Marcos Labarte, sócio proprietário da GT Capital, aqui no canal do Boca. E agora o papo é com a GT Capital, sim, com o seu sócio proprietário, o Marcos Labarte. Marcos, seja bem-vindo a mais uma edição do Boca no Trombone aqui da Rádio Bandeirantes, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar um pouco mais sobre economia e também destrinchar um pouco sobre o assunto de hoje, que é renda variável. Então, Bolsa de Valores, poxa vida, quem não quer entender, quem não quer saber sobre esse tema que é tão do dia a dia? Para a gente começar então, Marcos, o que é a Bolsa de Valores e principalmente o que são as ações que circulam na Bolsa? Perfeito. A Bolsa de Valores ela é importantíssima para um país, porque de lá as empresas elas conseguem abrir capital e, na abertura de capital, geralmente fazer outros investimentos, ampliar seu parque fabril ou mesmo ampliar a sua empresa. Então, ela é importantíssima, é um local onde uma empresa ela abre parcialmente a sua posição de acionista, né, para outras pessoas como nós comprar uma fatia. Então, assim, a Bolsa de Valores é um local onde você pode estar comprando participação de empresas de diferentes setores, como é aqui no Brasil. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, existem mais de 300 empresas com capital aberto aqui na Bolsa Brasileira. E também, pela Bolsa Brasileira, a gente tem acesso a comprar ações de empresas estrangeiras, como Apple, Coca-Cola, Amazon, no qual a gente pode fazer isso por intermédio da Bolsa aqui do Brasil. Sim. E o investimento? Sempre temos aqueles mitos, né, Marcos? O investimento na Bolsa de Valores, ele é arriscado? E ainda, há como reduzir esses riscos? Perfeito. A gente já, ouviu muitas histórias aí de amigos ou histórias próprias de quem investiu na Bolsa e acabou não tendo êxito, né? A gente tem que lembrar que quanto maior o tempo que você investe numa determinada empresa, e a empresa for boa, obviamente, menor é o seu risco de oscilação. Porque quando você investe num dia e quer retirar daqui a um mês, pode estar melhor, como pode estar pior. Empresas que têm um histórico positivo até de pagamento de dividendos, você vai estar diminuindo o seu grau de risco investindo nela. Então, ações, ela é uma boa opção para investimentos? Sim, ela é excelente. Só que ela tem que ser feita de uma maneira sadia, para ela não ser um percentual muito grande da sua carteira. E, obviamente, você não pode querer investir numa ação hoje e no mesmo dia já ter um grande rendimento. Você tem que botar um percentual que seja aceitável, porque você sabe que, por ser uma renda variável, ela pode flutuar, conforme tem fatos relevantes da empresa ou mesmo de um país, como o Brasil, que é um país que tem uma oscilação grande na parte política e econômica. Isso também pode trazer ajustes que podem ser positivos ou negativos, mas por isso que é importante, quando você vai investir, você pode fazer isso de uma maneira sadia, mas num percentual condizente com a sua carteira de investimentos. Sim, sim. E Marcos, eu acho que uma dúvida que deve aparecer muito na GT Capital é a seguinte: existe um valor mínimo para que se comece a investir na Bolsa de Valores? Valor mínimo não existe, tá? Valor mínimo é uma ação. Digamos que uma empresa, vamos pegar um exemplo, tá? A Vale do Rio Doce, a Vale, ela hoje vale em torno de R$62 uma ação. Então, se você quiser comprar uma ação, você investindo R$62, você consegue comprar. Obviamente é um valor muito baixo. O que eu sugiro, tá? Para quem está iniciando, do seu global, da sua posição total de investimentos, é investir em torno de 5 a 10% em renda variável. E fazendo através da GT Capital, a gente tem profissionais que vão auxiliar ou para poder diminuir o risco, porque a gente consegue fazer operações no qual a gente consegue trazer uma previsibilidade
na parte da renda variável, ou através da carteira recomendada do BTG. O banco, ele todo mês faz uma carteira no qual ele recomenda ações, e você também pode seguir aquela carteira recomendada. Sim, claro. E outra questão, Marcos Labarte, sócio proprietário da GT Capital. Qual a melhor época para iniciar o investimento na Bolsa de Valores? Olha, Marcos, vou dar meu depoimento pessoal. Eu comecei a comprar ações quando eu tinha 1 mês de idade. Quando eu nasci, meu pai me deu ações e que essas ações eu tenho até hoje. Então, assim, quando começar, o quanto antes, né? Só que todo investimento que ele tem uma flutuação, como é a renda variável, ele tem que ser feito condizente com o seu momento de vida e condizente com a sua carteira de investimentos. Então, quanto antes você começar investindo, o quanto antes você vai estar aprendendo também com esse mercado que tem muitas oportunidades. A renda variável, quando ela é feita de uma maneira sadia na carteira, ela pode impulsionar, né, a sua carteira global de investimentos. Então, assim, minha sugestão para quem quer iniciar em renda variável e não tem um começo, não sabe por onde começar, você pode começar olhando as carteiras recomendadas das principais corretoras do Brasil, ou quem tem um assessoramento, como os clientes da GT Capital, converse com um dos assessores da GT Capital, ele vai analisar o que deve ser feito dessas alocações, ou sugerir uma carteira recomendada, ou fazer um fundo de investimentos em renda variável, ou mesmo utilizar a nossa equipe aqui de renda variável para ver alguma operação estruturada que seja interessante com aquele momento da economia, porque como a gente sabe que todo dia existem cenários, e esses cenários eles podem modificar, é bom ter o acompanhamento de um profissional nessa hora da tomada da decisão. Bom, você já encaminhou minha outra questão, que era saber como que a gente prevê quais são as melhores ações para se investir. Contata o time da GT Capital. Eu vejo, assim, para quem está iniciando, claro que hoje com os meios de comunicação, o fácil acesso, né, a canais de internet, você recebe uma enxurrada de informações. Hoje a gente está vivendo num mundo que a gente tem mais informações do que muitas vezes a gente consegue analisar. Então, eu vejo que para quem quer iniciar e tem uma confiança num profissional que já cuida dos seus investimentos, de falar com esse profissional para ele estar auxiliando na tomada de decisão. E, obviamente, sempre dosar a dose, né, para não ser nem mais nem menos e ser condizente com as suas expectativas e também, obviamente, com o seu momento de vida e seu perfil de investidor. Isso é fundamental. Nem todas as pessoas elas têm, digamos assim, conseguem acompanhar essas oscilações de uma maneira tranquila. Então, ela tem que ser feita de uma maneira condizente para aquele remédio não virar um veneno, né? Para ser algo que auxilie no crescimento dos seus investimentos e, em contrapartida, seja feita de uma maneira condizente com o seu perfil de investidor. Nem todo mundo tem um perfil de ações, nem todo mundo tem um perfil arrojado. Mas a equipe aqui da GT Capital pode auxiliar junto com o investidor de tomar essa decisão. Quem está acompanhando a nossa transmissão na live está vendo na tela aí o site da GT Capital, gtcapital.com.br. Lá tem os endereços, os telefones da sede aqui em Porto Alegre, em Caxias do Sul, em Erechim, em Santa Catarina, lá em Florianópolis. É só clicar no botãozinho do WhatsApp ali e vai ter um assessor de investimento que vai poder lhe atender. E, como explicou o Marcos Labarte, nosso proprietário, dá todas as dicas, né? Iniciar essa vida de investimento que é como você sempre diz, né, Marcos? Investimento é liberdade, né? Exatamente. A única maneira de uma pessoa ter uma liberdade
de tempo é conseguir alcançar a liberdade financeira. Então, eu digo com 100% de certeza de que você só vai ser livre quando você tiver essa liberdade financeira. E a GT Capital está aqui para auxiliar. E lembrando para o investidor que investir não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Essa maratona leva tempo, ela tem que ser feita de uma maneira consciente e o time da GT Capital está aqui para auxiliar ele nesse tempo, né? Nesse desafio que é de você investir em algum momento da sua vida, poder utilizar desse sacrifício que foi de guardar recursos, um dia poder usufruir disso através dos juros que é proporcionado pelos investimentos. A gente tem inúmeros casos de clientes que já alcançaram a independência financeira e isso a gente tem muita alegria de ter auxiliado nesse tempo que a gente vem investindo. Lembrando que a GT Capital tem 7 anos, mas que os principais profissionais que aqui atuam têm mais de 2 décadas na parte de investimentos, então a gente tem muita experiência. Eu tenho absoluta certeza que a gente consegue auxiliar você em chegar no objetivo maior, que é um dia você poder usufruir da sua vida, usufruir do seu tempo, e a GT Capital auxiliando isso em poder proporcionar esse momento.